tarde a todos. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté realiza nesta data a 4ª reunião pública da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar e apurar supostas irregularidades nas multas aplicadas pelos radares instalados no município de Taubaté, instituída pelo ato número 3 de 2015, a requerimento da vereadora Vera Saba, requerimento número 0581 de 2015, aprovado na 130ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de março de 2015. Esclareço que os nossos trabalhos se realizam nos termos dos dispositivos da Resolução número 11, de 19 de novembro de 1990, do Regimento Interno, em especial a Resolução número 181 de 2015. Nesta oportunidade, por deliberação dos membros da comissão, estaremos ouvindo o senhor Reginaldo Maurício Rocha, representante do consórcio Taubaté Vias. Ou seja, melhor, estaríamos ouvindo, né? Certo? Que até o presente momento não se encontra e não tivemos nenhuma resposta que viria ou não. Registro a presença dos membros da comissão, senhor vereador Jefferson Campos, senhor vereador Diego Fonseca e vereadora Vera Saba, autora do requerimento que originou esta CEI. E solicito ao vereador professor Jefferson, secretário, relator, para que faça a leitura da última ata da nossa audiência, a última audiência. Boa tarde, presidente da comissão da CPI, vereadora Gorete, vereador Diego, integrante, e vereadora Vera Saba, autor do requerimento. Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato número 3 de 2015, ato número 5, aos 30 dias do mês de junho de 2015, às 14h30, no plenário da Câmara Municipal de Taubaté, reuniram-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituído pelo ato da presidência número 3, para ouvir em depoimento o senhor Reginaldo Maurício Rocha, representante da empresa Consórcio Taubaté Vias, que foi contratada para a implantação e operação dos sistemas de radares do município. A vereadora Gorete, presidente da CPI, abriu os trabalhos saudando todos os presentes. Após dar explicações sobre as fundamentações do trabalho, a vereadora Gorete convidou o senhor Reginaldo Maurício Rocha para tomar assento no seu lugar no plenário e anunciou a presença dos membros da comissão, os vereadores Jefferson Campos e Luiz Henrique Neneca. A presidente dos trabalhos agradeceu a presença do senhor Reginaldo e logo após pediu para que o secretário relator Jefferson Campos fizesse a leitura da ata da audiência anterior, que foi submetida à apreciação e aprovação dos seus membros. Ato contínuo. Foi perguntado ao depoente se era do seu conhecimento sobre os fatos que deram origem à sua convocação, no que ele afirmou que sim. O vereador Neneca começou perguntando ao senhor Reginaldo como a empresa tomou conhecimento do processo licitatório para a implantação dos radares do município. Respondendo, o senhor Reginaldo disse que foi através do edital publicado no Diário Oficial do Estado. Em seguida, foi perguntado há quanto tempo a empresa está no mercado e quais o município onde ela já estava atuando. O senhor Reginaldo disse que a empresa está no mercado há 3 anos e está atuando no município de São Paulo, Rio, no estado do Rio, em Rondonópolis, no estado de Mato Grosso, Piracicaba e Taubaté. Também foi questionado de que maneira ocorreram os estudos técnicos para a implantação do sistema no município. Se foram estudos técnicos de campo ou através de dados fornecidos pela prefeitura. O senhor Reginaldo disse que os estudos preliminares para determinar a localização dos equipamentos, disse que acredita que quem fez isso foi a prefeitura, porque eles determinaram os locais. A empresa simplesmente vai nesses locais indicados que a prefeitura já estabeleceu. Em seguida, foi a vez do vereador Jefferson Campos fazer seus questionamentos. Começou perguntando se esse modelo adotado em Taubaté é o mesmo modelo adotado em outras cidades onde a empresa opera.
O depoente diz que é padrão, não só aqui em Taubaté, como em todos os órgãos do Brasil. O padrão é praticamente o mesmo. Para entrar em funcionamento, é obrigatória a homologação e aferição desse equipamento pelo Inmetro, para o sistema metrológico. O vereador disse que, então, antes de colocar o equipamento em funcionamento, só após a autorização do Inmetro, no que o depoente afirmou que sim, que todo equipamento para entrar em operação, o Inmetro vem com seus técnicos que faz uma verificação nos equipamentos, emite a certificação com o número e, a partir daí, os equipamentos já podem fazer o registro metrológico e que a prefeitura, através dessas imagens de registro, valida ou invalida esses dados. O vereador Jefferson questionou, então, que todos os equipamentos colocados em Taubaté são aferidos pelo Inmetro, para que possa entrar em funcionamento, o que foi confirmado pelo senhor Reginaldo. O vereador perguntou, então, se diante dessa situação teve alguma determinação de ter em Taubaté uma indústria da multa. O senhor Reginaldo respondeu que isso não existe, porque o próprio estudo prévio da prefeitura fez esse estudo, visa detectar os locais onde existe o excesso de velocidade, índice de acidentes, desrespeito à sinalização de trânsito, enfim, tudo isso é o que influencia no estudo técnico feito pelas prefeituras para dar subsídios para a contratação desse equipamento. O vereador Jefferson disse que, então, não existe nada direcionado, que colocou o equipamento, ele só começa a funcionar depois da aferição do Inmetro. Disse o depoente que a empresa instala o equipamento e depois do Inmetro verifica se os padrões de medição de velocidade e o Inmetro determina como correto. O vereador acrescentou ainda que se o equipamento foi aprovado, subentende que o cidadão que for multado porque desrespeitou a lei de trânsito, no que confirmou o senhor Reginaldo. O vereador disse ainda que não existe uma fábrica de multas ou multa irregular, porque o senhor Reginaldo disse desconhecer. O vereador Jefferson disse que era importante levantar essas questões porque essa era a tese do requerimento. O depoente disse que era importante frisar que aqui em Taubaté, especialmente, tem uma solução que não é só trânsito, mas tem também os painéis, as câmeras do COI, e que uma coisa está ligada à outra, isso para funcionar e trazer gerência para os gestores de trânsito para melhorar a situação do trânsito da cidade. Tomando a palavra, a vereadora Goretti comentou sobre a relação existente entre essas empresas de monitoramento de radares com a de monitoramento de câmeras e perguntou se era a mesma empresa. O depoente respondeu dizendo que, na verdade, aqui não é uma empresa, e sim um consórcio formado por três empresas e que uma dessas empresas é responsável pela instalação e manutenção de todos os equipamentos. A outra faz o processamento das informações que manda para a prefeitura para gerar autoinfração, são serviços delimitados para cada consorciado. A vereadora Goretti perguntou sobre os procedimentos para a aferição e a certificação dos radares, como é feito e de que iniciativa. O senhor Reginaldo disse que os equipamentos, após a instalação, já estariam aptos para qualquer tipo de registro. Entretanto, tem por norma obter certificação do Inmetro para que possa ter validade juridicamente, que parta da empresa convocar o Inmetro e IPEM para fazer vistoria no equipamento e que existe todo um procedimento administrativo, incluindo pagamento de taxas. Dentro dos procedimentos, para avaliar os equipamentos, os técnicos fazem várias passagens pelo ponto onde está instalado para certificar que o equipamento está funcionando perfeitamente. Estando dentro dos parâmetros estabelecidos, o laudo é expedido, caso contrário, a empresa terá que fazer correções necessárias. A vereadora perguntou se houve algum caso de equipamento que precisou ser reparado. O senhor Reginaldo disse que todos foram aprovados de imediato. Disse que está acontecendo atualmente a mudança de locais em razão da existência de lambadas físicas em determinados pontos, o que não justificaria as lambadas eletrônicas. A vereadora perguntou ainda sobre os radares móveis, se existe mesmo estudo ou é aleatório. O depoente disse que no caso dos radares móveis é aleatório, porque ele tem função de ser utilizado nas vias de maior acesso e da maior velocidade. Sobre a sinalização, ela disse que o CONTRAN não exige que a via seja sinalizada tanto ao radar, mas simplesmente estabelecer os limites de velocidade da via para o condutor saber qual velocidade ele precisa praticar. O vereador Jefferson Campos disse que, de sua parte, estava todo esclarecido e que entendia que a comissão já podia encerrar o trabalho. A vereadora Goretti questionou sobre a possibilidade de convocar alguém do Inmetro. Por fim, decidiram que essa questão seria discutida em uma reunião de trabalho a ser realizada oportunamente. O vereador Jefferson Campos pediu que fosse registrada a ausência da vereadora, que apresentou requerimento ou da sua assessoria nas audiências realizadas. Como não havia mais nada a ser questionado, a vereadora Goretti agradeceu a presença do depoente e fez um breve relato sobre o trabalho da comissão. O senhor Reginaldo disse que estaria à disposição para eventuais esclarecimentos. Nada mais havendo ser tratado,
foi encerrada a presente ato. Para constar, eu, vereador Jefferson Campos, secretário relator, lavei a presente ato, que após lida e achado, será assinada pelos demais membros da comissão, bem como será juntada a cópia da gravação na íntegra de todo o depoimento que foi gravado pela TV Câmara. Taubaté, 30 de junho de 2015. Peço desculpa a todos, senhor secretário. Me permita ler novamente o início, que houve um pequeno engano aqui. Meu assessor está com problema visual, sem óculos aí, houve um engano. Permita corrigir. Vou fazer a leitura por completo de novo da abertura. A Câmara Municipal de Taubaté realiza nesta data a 5ª reunião pública da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar e apurar supostas irregularidades nas multas aplicadas pelos radares instalados no município de Taubaté, instituída pelo ato número 3 de 2015, a requerimento da vereadora Vera Saba, requerimento 581, aprovado na 130ª sessão ordinária, realizada no dia 18 de março de 2015. Esclareço que os nossos trabalhos se realizam nos termos dos dispositivos da Resolução número 11, de 19 de novembro de 1990, Regimento Interno, em especial da Resolução 181 de 2015. Nesta oportunidade, por deliberação dos membros da comissão, estaríamos, ouvindo o senhor Roberto Aranda, do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, que é o responsável pela aferição dos radares instalados em nosso município. Registro a presença dos membros da comissão, os senhores vereadores Jefferson Campos, Diego Fonseca e vereadora Vera Saba. Solicito ao vereador Jefferson Campos, relator, secretário, para que faça a leitura da ata que já foi feita, da última audiência. E aí seria essa a correção. Então, pediria ao senhor secretário que fizesse a leitura do ofício que encaminhamos por AR ao senhor Roberto Aranda. Comissão Parlamentar de Inquérito, ofício 19/2015, CPI dos radares, Taubaté, 19 de outubro de 2015. Prezado senhor, com as cordiais saudações e ao ensejo atender a deliberação da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato 3/2015, a requerimento da vereadora Vera Saba, aprovado na sessão ordinária do dia 18 de março de 2015, em cumprimento aos dispositivos da Resolução 11, 19 de novembro de 1990, comunicar a Vossa Senhoria que, mesmo sendo convidado para comparecer à Câmara de Taubaté, cito a Avenida Professor Walter Maturgo 208, no município de Taubaté, no dia 28 de outubro de 2015, quarta-feira, às 14 horas. Ocasião que prestará informações como envolvido com os fatos a comissão parlamentar instaurada para investigar e apurar supostas irregularidades nas multas aplicadas pelos radares instalados no município. Certo poder contar com especial atenção de Vossa Excelência, entre a requisição, renovo expressão de estima e apreço ao senhor Roberto Aranda, IPEM, Instituto de Pesos e Medidas, Rua Olivo Gomes, 100, São José dos Campos. Senhor presidente, senhor secretário, colegas vereadores aqui presentes, que compõem essa comissão, eu gostaria, então, de depois a gente poder sentar e decidir, né, o que faremos aqui, uma vez que já foi convidado, registrado por AR, e nós não podemos convocá-lo, né? Então, descabido, não tem jeito. Então, nós vamos, poderíamos depois decidir o próximo passo, né? E presente, então, a vereadora Vera Saba, quer fazer uso da palavra, alguma coisa, vereadora? Sim, presidente. Então, eu gostaria de estipular um tempo, 5, 10 minutos? 10 minutos para a senhora poder fazer uso da palavra, tá?
Obrigada. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, nobres vereadores que compõem esta CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito que apura as irregularidades dos radares do município de Taubaté. Quero cumprimentar o professor Jefferson Campos e também o nobre vereador Diego, bem como o assessor Jair, e cumprimentando, parabenizando já pelos trabalhos que estão sendo desenvolvidos na casa. E também ressaltar que não estive presente na oportunidade em outros encontros, fui devidamente representada, estou acompanhando o processo de forma rigorosa, uma vez que as denúncias são diárias, que são apresentadas ainda, e são denúncias e reclamações constantes do povo taubatiano em relação à instalação dos radares. Eu gostaria, senhora presidente, após análise de todos os documentos da Comissão Parlamentar de Inquérito, de apresentar um ofício para a comissão e apresentar alguns componentes também que são essenciais para o processo investigatório. Em relação a documentos que foram encaminhados ao excelentíssimo senhor prefeito, e que não foram respondidos e que são fundamentais para que possamos compreender melhor de que forma foi implantado esse sistema dos radares no município. Senhora presidente, inicialmente foi questionado ao prefeito sobre o processo administrativo 41.195 de 2013. Foi solicitado à prefeitura a cópia dos documentos. E o documento, na verdade, esse processo, ele tem mais de 20 volumes. Então, solicitei ao presidente da casa que solicitasse esse processo administrativo, solicito que a comissão possa fazer o reforço, uma vez que esses 20 volumes, eles demonstram todo o processo licitatório das empresas envolvidas nos radares, na implantação dos radares. E também um outro questionamento, senhora presidente, em relação à questão da comprovação técnica dos engenheiros, que o que foi apresentado no último requerimento, quem é responsável para definir o limite de velocidade das vias, onde possui fiscalização eletrônica, são 2 engenheiros que foi respondido nesse requerimento que solicitei ao prefeito, a senhora secretária Dolores Moreira Pino e Luiz Guilherme. E solicitei também, por meio desse requerimento, que fosse apresentado a comprovação técnica de especialização desses 2 profissionais, para que fosse comprovada a sua capacidade no processo. Não foi apresentado, senhora presidente, então solicito que a comissão possa solicitar essa comprovação, uma vez que nós temos inúmeros problemas em relação à questão que deve obedecer à resolução do CONTRAN, para que também o Inmetro possa fazer a aferição correta desses equipamentos. Tem também, senhora presidente, aqui que pautar a questão da localização de todos os radares do município. Foi apresentado no processo, no relatório da CPI, uma relação que não está atualizada. Nós fizemos toda a checagem in loco de cada sinalização e muitos já foram alterados. Essa lista está desatualizada. Então, solicito, já encaminhamos um ofício para a secretária de Trânsito, ela também não nos enviou a lista completa com toda os endereços e a localização atualizada desse processo. Senhora presidente, nós temos também uma questão muito grave em pauta. Foi apresentado aqui num depoimento da secretária de Trânsito, nos colocando que aproximadamente já foram aplicadas 70 mil multas no município e os valores somatizam um montante de aproximadamente 3 milhões. E fui na verdade, questionada por muitos munícipes sobre a aplicabilidade desses recursos. Então, encaminhei ao prefeito um requerimento solicitando informações a respeito dos investimentos, uma vez que nós temos também uma demanda de deficiência na parte de mobilidade urbana da cidade. Não nos causa espanto que não nos foi respondido esse documento, e foi respondido de forma evasiva, não especificando os valores.
E nós, senhora presidente, estamos questionando, mandamos outro documento no dia 22 de outubro questionando qual o valor utilizado de arrecadação das multas, especificamente na sinalização viária, na consultoria do trânsito, no material semafórico e na fiscalização, porque foi nos respondido de forma genérica. Nós precisamos saber de que forma os investimentos estão sendo realizados no município. Além de todo esse processo, senhora presidente, eu quero agradecer a minha equipe técnica, a minha assessoria, que compôs todo esse processo de investigação, de fiscalização, para contribuir com os trabalhos da CPI, e nós fizemos a realização em loco de todas as empresas envolvidas no processo licitatório. E nós constatamos, senhora presidente, que os endereços, muitas vezes os endereços das empresas não estavam localizados, e quando estavam localizadas, não procediam a localização juntamente com o valor do capital social da empresa. Então, nós compreendemos que existem indícios de direcionamento no certame que precisam ser melhor investigados. Eu trago aqui, senhora presidente, um ofício à Vossa Excelência e gostaria de pautar, até para quem está nos acompanhando, o teor do documento que passo agora a escrever. Senhora presidente, cumprimentando os membros do presidente, visando colaborar com os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Radares, considerando que a abertura da CPI foi instaurada também para investigar as empresas envolvidas no processo de implementação do sistema de radares. Vimos informar que essa vereadora dirigiu-se até a sede das empresas que compõem o consórcio Taubaté Vias e constatou que há discrepâncias entre o capital social declarado pelas empresas e o local de sua sede. Considerando que o líder do consórcio Talentec Tecnologia informou que seu endereço é a Rua 13 de Maio, 68, primeiro andar, Jardim Frediane, Santana de Parnaíba, bem como declara que seu capital social é de R$2 milhões. Porém, o local trata-se de um prédio antigo, com instalações precárias, e segundo locatários, a empresa somente manteve uma funcionária por um ano, estando a sala fechada por alguns meses. Foi averiguado também o endereço da empresa DCT, Tecnologia e Serviços Limitada. Inicialmente, todo o corpo de assessoria técnica checou a investigação por meio da rede mundial de computadores no sistema para certificar o endereço dessa empresa, porque a empresa ela constava o endereço em Parnaíba do Sul, em Parnaíba, São Paulo. Nós identificamos que existia uma sede da empresa em Caraguatatuba. Então, a nossa assessoria se dirigiu até a empresa em Caraguatatuba e, estranhamente, foi relatado que, na época onde a empresa estava lotada, o que existia no momento ali estava instalada a Secretaria de Trânsito do município de Caraguatatuba. Isso nos causou realmente um espanto em relação a essa situação, inclusive no relato da nossa assessoria, que esteve presente no local, estava instalada a Secretaria Municipal de Habitação, foi tirado fotos, a servidora que estava no local, ela nos informou que na época estava instalada a Secretaria de Trânsito e também a empresa DCT que prestava serviços para a prefeitura. Foi apresentado um contrato e ela prestava o serviço e estava no prédio porque ela quantificava as multas. Isso nos chamou muita atenção. Mas pedi para a assessoria certificar o endereço, o que estava no cadastro nacional de pessoa jurídica, para que realmente fôssemos visitar em loco no endereço localizado em Parnaíba, São Paulo. Então, quando nós localizamos o endereço da empresa DCT Tecnologias e Serviços na rua Alberto Frediani, 920, em Santana de Parnaíba, a qual declara um capital social de R$1.100.000, sendo uma das sedes de casa adaptada para a atuação da empresa, onde apenas 2 funcionárias estavam presentes, porém não puderam responder nenhum dos questionamentos e ficaram preocupadas com a visita. Vereadora, está muito interessante, mas o tempo esgotou, né? Presidente, eu solicito... Presidente, eu já estou só concluindo, falta só mais alguns itens aqui. Olha, ademais, em 21 de outubro, houve averiguação da sede de consórcio Taubaté Vias,
que na verdade trata de uma sala, trata de uma sede da empresa Talentec Tecnologia. Na localidade também possui funcionários da empresa Percons, atuando dentro do prédio. Essa empresa não foi citada até presente data nesse pregão 278C, dígito 13. Então, senhora presidente, é preciso investigar a existência do fato do consórcio Taubaté Vias, como a confiabilidade das empresas e ainda a condição financeira e econômica dessas empresas que compõem o consórcio. Haja vista que é responsável pela licitação for a servidora Angelique Mota. Acredita-se que essa também deva ser convocada a esclarecer todo o processo licitatório, porque o processo administrativo 41.195/2013 possui, novamente quero reforçar, mais de 20 volumes. Mais de 20 volumes. Senhora presidente, também registra-se que, pelo depoimento da senhora Márcia, a servidora que ficou responsável para responder sobre o pregão, ela entrou em contradição com o depoimento da secretária Lola. Senhora presidente, então teria que certificar melhor. Nós vamos verificar tudo isso. Porque a Márcia, servidora Márcia, só concluindo, senhora presidente, servidora Márcia, ela falou que ela não competia a ela fazer a análise do processo, e a Lola também falou que não competia a ela acompanhar o processo licitatório. Então, existe uma contradição nesses relatórios que foram apresentados. Senhora presidente, vou protocolar o ofício e solicito a intensificação da investigação do processo após essa fiscalização em loco realizada por toda a assessoria técnica e pelo mandato. Muito obrigada, senhora presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa quinta sessão da CPI dos... Quinta. Quinta reunião dessa comissão. Muito obrigada a todos e boa tarde. Então, quarta audiência. Quinta reunião e quarta audiência.